Olá, irmãos, a paz. Vamos responder mais uma aqui da caixinha de perguntas dos stories, amém? Diz assim o irmão ou a irmã: o que é mais importante, amar ou ser amado? Correto. Vamos ler aqui, quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, lá no livro de Evangelho de João, capítulo 13, tá? A gente vai ler a partir do versículo 31, tá bom? Eu vou ler um pouquinho antes para você entender o contexto quando Jesus falou isso. A partir do 31 diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Certo? Olha só o momento que Jesus estava dizendo isso. Agora, versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Né? Aí Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Somente até aqui a gente vai ler, tá? Então, por que eu li essa passagem em específico? Jesus ele estava dizendo, né, que Pedro o negaria 3 vezes, né? E ele estava falando ali acerca quando Judas acabou de sair para entregar Jesus, né? E ele estava dizendo, Jesus disse: um novo mandamento dou a vocês, amai uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus naquele momento, as pessoas falam assim: ah, mas foi um novo mandamento que ele deu. Na verdade, foi uma explicação daquilo que Deus ele já tinha falado realmente lá no Antigo Testamento, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, certo? E amar ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento, mas acima de tudo. Então, se amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento, não é amar a si mesmo, certo? E segundo, se amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos, é o segundo mandamento, então eu vejo que mais importante é amar do que ser amado. Correto? Até porque a palavra ela diz que é quando a gente dá que a gente recebe. Né? E não é quando a gente recebe que a gente dá. É sempre o contrário. O reino de Deus, as coisas elas são sempre ao contrário. Né? O pequeno se torna grande. Aquele que é humilhado será exaltado, certo? Aquele que entrega a sua vida terá a vida eterna. Então é sempre algo que, aos olhos humanos, parece loucura, certo? Mas o reino de Deus é assim. O reino de Deus, a forma com que Deus age, a forma com que Deus preparou todas as coisas. Basta ver, né, a forma com que Jesus nasceu, né? Jesus ele poderia ter nascido num berço de ouro, ele poderia ter nascido em Jerusalém. Ele foi nascer aonde? Numa cidadezinha pequena, numa manjedoura, ali num estábulo, sabe? Num lugar completamente humilde, sem a mínima condição de receber uma criança dignamente. Mas ele foi honrado porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela já tinha preparado que o caminho seria aquele, que ele se esvaziaria dele mesmo, né? Ele saiu lá do lado do Pai para vir aqui, se esvaziar de ser Deus, para poder ser um ser humano como nós, como eu, como você, para poder nos mostrar qual o caminho, né? E para ele se tornar o caminho, na verdade.
não para mostrar o caminho, mas se tornar o caminho. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente não tem como ir ao Pai a não ser por ele, certo? Então, é mais importante amar, sabe? Porque quando a gente ama, a gente recebe amor de volta, sabe? Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, o amor que a gente já recebeu de Deus é porque Ele nos amou primeiro, né? Não foi por causa do nosso mérito, não foi porque a gente é bom, não foi porque a gente merece, mas foi porque Ele decidiu, Ele falou, não, eu amo, então, porque eu amo, me entrego. Então é assim que a gente também tem que agir, assim que a gente deve ser, né? Claro que a gente tem que se amar. A gente deve se amar, porque a palavra diz que a gente deve cuidar, porque nós somos templos do Espírito Santo. A gente deve cuidar do nosso corpo, a gente deve cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual. É óbvio, sabe? É óbvio. Mas também a gente deve entender que, ao mesmo tempo que a gente se ama, a gente precisa amar as outras pessoas da mesma forma que a gente ama a nós mesmos. A gente precisa olhar para nossa esposa, para os nossos filhos, para nossa família, para os nossos irmãos, para quem quer que seja, né? Com o mesmo amor que Deus olha para nós. A gente precisa transbordar o amor de Deus, porque Deus é amor. Ele não, Deus ele é a essência do amor. O amor não tem como a gente falar de amor sem falar de Deus, sabe? É dele que vem. É dele que vem. Não é um sentimento criado pelo homem, não é um sentimento humano. E muito longe de ser isso vindo do mal, né? É algo vindo diretamente de Deus, do Criador, sabe? Todas as coisas boas que a gente sente, todas as coisas boas que a gente recebe, sabe? No fundo da nossa alma, lá que vem do nosso espírito, sabe? São dons do espírito, são dons do espírito. A mansidão, a paciência, a harmonia, né? A benevolência, a caridade, a compreensão, a compaixão, tudo isso é dom de Deus, tudo isso vem de Deus, né? Nada disso vem do mal. Nada disso tem a ver com a desobediência, nada disso tem a ver com o ódio, o rancor que Satanás tem de Deus e por ter de Deus tem dos seus filhos, certo? Nada disso tem a ver. Tem a ver simplesmente com a natureza do nosso Deus, né? Que é um Deus bom, misericordioso, pacífico, sabe? Justo. E é isso. Então, considero que amar, né, é muito mais importante do que ser amado. E quando a gente entende isso, a gente consegue ser muito mais feliz, sabe? Porque a gente não espera nada em troca. A gente não espera nada em troca das pessoas. A gente não espera nada em troca, às vezes, de nós mesmos. Porque às vezes a gente se exige muito. Às vezes a gente coloca um peso maior nas nossas costas do que nós mesmos podemos carregar. Às vezes a gente é tão autocrítico, tanta autoanálise que a gente faz da gente mesmo, a gente se olha tanto no espelho, né? É tanta vaidade da gente querer ser melhor, mais bonito, o melhor de todos, que a gente acaba se perdendo nisso, sabe? Que o diabo acaba usando isso para dizer, você nunca vai ser perfeito, você nunca vai ser bom o suficiente, você nunca vai merecer, porque realmente a gente nunca vai merecer, né? A nossa salvação ela é pela graça. Não é por mérito próprio, não é pelas nossas obras, não é porque a gente é bom, por causa da nossa bondade, por causa da nossa caridade. Não é nada por causa das nossas obras. Tudo que a gente faz, todas as nossas obras, todos os frutos nossos, eles vêm porque nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus. Nós somos um galinho ali na videira, né? E se nós fôssemos um galho arrancado da videira, a gente não teria como frutificar, né? Porque um galho fora da árvore, ele não frutifica. E assim a gente é também, né? Por isso que a palavra diz que nós somos corpo. A igreja é corpo de Cristo, né? Porque nós somos os membros e ele é a cabeça, né? Mas sem a cabeça, o corpo
Não tem para onde ir, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. É morto, certo? Então era isso. Espero ter respondido mais essa, vamos para a próxima.